Vamos lá, gente. Eu sou Nicole Calisto, socióloga pela Universidade de Brasília. Lembrando que aqui no canal Tudo com Sociologia tem vídeo todo santo dia, então já se inscreve caso você goste de temas atualizados da sociologia, das ciências sociais. Eu trago também músicas, enfim, diversas sociologias. Hoje vamos tratar da sociologia da educação, nesse artigo aqui da revista Sociology of Education. E o nosso ponto de partida, basicamente, é falar hoje sobre um tema que desafia diretamente a ideia de meritocracia no ensino superior. Então, a gente vai tratar das barreiras invisíveis que os estudantes da primeira geração de origem trabalhadora enfrentam quando tentam aceder e sobreviver na pós-graduação. Ou seja, aquelas pessoas de primeira geração, que eu já gravei um vídeo aqui sobre isso, como que elas se adaptam na universidade, né, por que algumas pessoas desistem, por que algumas pessoas são motivadas na primeira geração, que são a primeira pessoa a entrar na pós-graduação na família, né. Então, hoje eu vou trazer mais um estudo sobre isso. Caso você goste desses temas, saibam que no canal, se você for baixando aí os vídeos, vocês vão ver que tem tema relacionado à sociologia da educação, ensino de sociologia, enfim, entre outros. Então, a gente vai partir dessa questão da primeira geração de origem trabalhadora, quando eles entram e tentam sobreviver na pós-graduação, é bem específico. E essa investigação, ela foi liderada pelo Alison Hurst e o Vicente Rossigino. Já digo, gente, na descrição sempre terá a referência do artigo que eu vou trabalhar. Então, leiam porque não tem como trazer todas as informações aqui, ainda mais quando tem muito dado numérico, não tem como. Mas eu trago a informação, eu passo a informação da forma mais completa possível, mas leiam. A grande inovação desse trabalho é focar justamente na pós-graduação, porque durante décadas a sociologia ela estudou a exclusão na escola primária ou na licenciatura, mas tratou o doutoramento como um espaço neutro. E no mercado de trabalho, onde a licenciatura se massificou, os títulos avançados tornaram-se um novo filtro de divisão de classes. Então, os autores eles decidiram justamente estudar a sua própria disciplina, a sociologia. Foi uma escolha estratégica. A sociologia é, por definição, um campo progressista que estuda a desigualdade e atrai minorias. E a premissa é simples, gente. Se encontrarmos desigualdades profundas contra os estudantes de primeira geração aqui, a realidade nas outras, como engenharia ou ciência da saúde, será muito mais severa. Então vamos lá, gente. Para a gente compreender esse problema, a gente precisa olhar para os dados demográficos dos Estados Unidos, onde o estudo foi realizado. E na população geral, apenas 14,3% das pessoas têm o título acadêmico avançado. No entanto, quando a gente olha para quem consegue obter um doutoramento, quase 40% são filhos de pessoas que já tinham pós-graduações. Então, há uma óbvia reprodução de privilégios aqui, né? Então, historicamente, a literatura, ela assumiu, né, que a origem social perdia força à medida que o estudante subia na hierarquia acadêmica. E esse artigo, ele vai trazer justamente, vai demonstrar que os estudantes de primeira geração, eles enfrentam dois tipos de desvantagem: as diretas e as indiretas. E a principal desvantagem indireta nasce logo na licenciatura. E o pipeline, que é basicamente o canal de acesso ao doutoramento, né? Basicamente pensar na trajetória certinha, né? Faz graduação, mestrado, doutorado. Ele está estruturado a partir do prestígio de origem, prestígio das instituições de origem. E os estudantes de classes altas, eles frequentam universidades privadas de elite e faculdades de artes liberais que servem de trampolim direto para os melhores programas de doutoramento.
Quem é de primeira geração entra mais tarde na corrida e em universidades com menos recursos, carregando uma desvantagem cumulativa que dificilmente será compensada. Então, a primeira expectativa que a equipe de investigação ele desenhou, né, para guiar as expectativas teóricas do estudo, previa a existência de uma desigualdade estrutural no acesso aos programas de pós-graduação mais prestigiados, e os autores defendiam que os estudantes de primeira geração estariam subrepresentados nos departamentos do topo devido aos 3 fatores, que é a escassez de recursos financeiros, falta de capital cultural, sobre como funciona o sistema de candidaturas, e a necessidade ou preferência geográfica de estudar perto de casa para manter os seus laços de apoio. E a segunda expectativa estipulava que a desigualdade não desaparece quando o aluno é admitido, e os investigadores previam que, uma vez dentro da pós-graduação, os estudantes de primeira geração reportariam menos recursos econômicos, maior endividamento, pior qualidade de orientação por parte dos professores e um sentimento profundo de isolamento social e psicológico quando comparados com seus pares, né, de origem mais privilegiados. Então, eles sentiriam mais isso em relação aos colegas. E para testar essa hipótese, a Força Tarefa da ASA lançou um grande inquérito nacional entre 2019 e 2020, né? A gente já tá pensando ali também, eu penso a pandemia, né? Então, o questionário ele foi enviado para uma amostra aleatória de 5.597 indivíduos que foram membros ativos e pagantes da Associação Sociológica Americana, a ASA, né? Entre 2014 e 2017. E obteve-se uma taxa de resposta de 36%, totalizando 1.987 respostas válidas. E a partir daqui, os autores aplicaram um filtro metodológico, né, rigoroso, isolando apenas os respondentes que estavam matriculados num programa de doutoramento em sociologia nos Estados Unidos, no momento da recolha dos dados. E isso resultou numa proposta, numa amostra final de 452 estudantes de pós-graduação. E os autores eles fazem uma chamada de atenção em relação ao fato da amostra utilizar membros pagantes de uma associação profissional que introduz um viés conservador, né? Então, isso significa que os estudantes que responderam tendem a estar nos programas com mais recursos, portanto, a desigualdade e sofrimento que vamos ver em seguida, né, representa uma estimativa prudente na realidade do país, e o cenário é ainda mais grave, né? Então, como é que os investigadores eles mediram a origem social e o sucesso desses 452 estudantes? Para definir a origem, eles usaram 2 variáveis independentes. O estatuto de primeira geração, caracterizado por nenhum dos pais ter concluído uma licenciatura, o que representava 41% da amostra, e a origem de classe trabalhadora, que é definida através da classificação ocupacional clássica chamada EGP, 45% da amostra. Para medir os resultados, eles analisaram 3 blocos de dados. E o primeiro foi o pipeline institucional, se o aluno frequentou uma licenciatura privada e se estava no programa de doutoramento no top 20 ou top 50 do país. O segundo bloco mediu os recursos econômicos, presença de bolsa, apoio financeiro da família e o volume de dívida acumulada. E o terceiro bloco avaliou a integração social, usando escalas estatísticas para medir a qualidade de mentoria recebida e os níveis de isolamento psicológico dos estudantes dentro e fora da faculdade. Os resultados estatísticos da primeira parte da pesquisa são bem fortes, eles confirmam esse gargalo no pipeline, né? Que é essa caminhada, né, no meio acadêmico, até chegar ao doutoramento, enfim. E através desses modelos de regressão, os autores calcularam a probabilidade prevista para cada grupo, e um estudante cujo os pais têm estudos superiores têm 56% de probabilidade de ter feito a sua licenciatura numa universidade privada de elite. E para o estudante de primeira geração, essa probabilidade cai para 31%. E há uma distância de 25%, 25 pontos percentuais. E esta clivagem ela vai se repetir na entrada no doutoramento. A probabilidade de conseguir uma vaga no departamento prestigiado, top 20,
é de 57% para estudantes tradicionais e de apenas 41% para estudantes de primeira geração. E o dado mais importante da análise estatística, ele mostra que, quando controlamos o tipo de universidade onde o aluno fez a licenciatura, o peso da origem social ele diminui. Então, o que é que prova isso? A prova é que o sistema de ensino superior ele funciona como uma cadeia. A exclusão que acontece na pós-graduação é herdada e alimentada pelas desvantagens que o estudante já viveu anos antes na licenciatura. Então, para entender esses números, a parte qualitativa do estudo, ele recolheu depoimentos anônimos que revelam como a falta de capital cultural influencia esses estudantes. E um dos estudantes da primeira geração, ele explicou nesse inquérito que ele falou: comecei meu doutoramento numa universidade fora do top 50, porque não tinha o treino, a formação para ser competitivo numa escola de elite, né? E nem sequer sabia o que era importante tentar entrar numa, né? Porque que era importante. Outro estudante, ele partilhou uma barreira familiar dolorosa, como a minha família não tinha capital cultural e educativo quando me candidatei à faculdade. A minha mãe achava que uma faculdade comunitária local era mesmo que Harvard. E sinto que estou sempre em desvantagem. Uma faculdade medíocre levou-me a um doutoramento medíocre. E muitos relataram que as universidades de topo oferecem bolsas completas e salários de subsistência, mas que eles simplesmente não sabiam disso, porque ninguém nas suas famílias ou redes sociais conseguia as regras ocultas do mercado acadêmico. E na segunda parte desse estudo, os investigadores analisaram a dimensão material da vida na pós-graduação, e os dados revelam uma assimetria financeira profunda. Os estudantes de primeira geração têm muito menos acesso a bolsas internas das universidades, porque essas bolsas elas estão concentradas no departamento de elite, onde eles têm mais dificuldade de entrar. Mas o choque real ele surge no apoio familiar, enquanto 53,5% dos estudantes de classes favorecidas recebem dinheiro dos pais para ajudar a pagar as contas do seu doutoramento, apenas 39,2% dos estudantes de primeira geração têm essa ajuda. E aqui que opera o conceito teórico de fluxo financeiro invertido, que, em vez de receberem apoio econômico da família, esses estudantes eles sentem uma enorme pressão estrutural para enviar dinheiro para casa, funcionando muitas vezes como a principal sustento dos pais ou irmãos que podem estar em crise. Então, o resultado disso é o endividamento massivo, porque para sobreviver, 80,7% dos estudantes de primeira geração recorrem a empréstimos bancários comparados com 64,1% dos estudantes tradicionais. E no final do doutoramento, o estudante de primeira geração ele carrega em média mais de $6 mil de dívidas pura nas suas costas. Então, a gente está falando da realidade dos Estados Unidos. Então, já pensem que a realidade no Brasil é muito diferente, mas que dá para fazer determinadas generalizações, né, gente? Mas, para além desse estrangulamento, né, financeiro, o artigo ele analisa a socialização profissional e o papel dos conselheiros e orientadores acadêmicos. Os dados eles revelaram que os estudantes de primeira geração são 15% menos propensos a relatar uma mentoria de alta qualidade e têm uma probabilidade de 12% menor de afirmar que seu orientador os conhece pessoalmente ou se importa com eles. E eles reportam níveis significativamente mais baixos de apoio departamental para publicar artigos, receber verbas de viagem ou ser preparados para o mercado de trabalho. Os professores, eles muitas vezes, de forma inconsciente, eles assumem certas competências e conhecimentos que já fazem parte da bagagem de todos os alunos. Mas, como explicou um estudante nesse inquérito, ele disse: desde o início eu não sabia coisas que os outros alunos já sabiam. E não ocorreu a nenhum professor ensinar-me essas coisas. Eles simplesmente assumiram que toda a gente já sabia. E o outro também desabafou. Navegar na academia tem sido uma experiência incrivelmente frustrante. Eu não recebi orientação forte na licenciatura e entrei na pós-graduação sem fazer ideia do que era esperado de mim. Então, toda essa acumulação de desvantagens materiais e culturais, ele também deságua nessa questão do sofrimento psicológico. O estudo ele utilizou escalas quantitativas para medir o sentimento de pertença e os resultados são alarmantes.
nada menos do que 66,1% dos estudantes de primeira geração afirmam sentir-se profundamente isolados dentro do seu próprio departamento, em comparação com 38,7% dos estudantes tradicionais. Então, quando a gente muda o cenário para conferências e congressos nacionais da área, espaços vitais para conseguir emprego, 62,6% dos estudantes de primeira geração relatam isolamento severo. E os investigadores, eles fizeram uma análise suplementar e descobriram que basicamente algo bem contraintuitivo, que esse sentimento de exclusão e a chamada síndrome do impostor não diminuem quando o estudante ele consegue entrar no programa Top 50. Então, pelo contrário, a sensação de deslocamento e mal-estar cultural do estudante de primeira geração tornam-se ainda mais agudos quando estes estão inseridos em ambientes altamente elitizados de universidade de topo. E uma das contribuições teóricas desse artigo é a forma como cruza a classe social com a questão racial, utilizando uma lente estritamente interseccional. Os dados eles demonstraram que as desigualdades socioeconômicas não podem ser separadas das desigualdades raciais. E na amostra estudada, os estudantes afro-americanos, latinos e nativos americanos têm 2 vezes mais probabilidade de pertencer ao grupo de estudantes de primeira geração do que seus colegas brancos. Isso significa que o filtro de classe social atua como um mecanismo indireto de exclusão social, racial. Então, os autores eles alertam que qualquer política universitária que tente promover a diversidade racial na pós-graduação está condenada a falhar se não criar mecanismos específicos de apoio financeiro e cultural para estudantes cuja família não tem diplomas superiores. Sem este olhar clínico sobre a classe, as ações afirmativas tornam-se ineficazes. Basicamente, a primeira lição para os diretores de faculdade e comitê de admissão é que a inclusão não se resume a abrir as portas e celebrar a diversidade no dia da matrícula. A desigualdade ela continua a operar lá dentro. É urgente tornar explícito as regras ocultas do jogo acadêmico, como publicar, como concorrer a financiamentos, como construir redes de contatos. E a mentoria tem de deixar de ser um processo passivo que depende da afinidade informal entre professor e aluno e transformar no programa institucional obrigatório e monitorizado. No plano econômico, as universidades precisam acabar com os sistemas de apoio baseados em reembolsos atrasados e criar bolsas que reconheçam que o estudante de primeira geração não tem uma rede de segurança familiar e ele precisa de um salário digno para não abandonar a carreira científica. Então, basicamente, esse estudo, ele destrói a ilusão da meritocracia na pós-graduação. Ele prova que, se não houver uma intervenção estrutural, a universidade continuará a funcionar como filtro de conversão de privilégios, silenciando vozes brilhantes que a ciência não pode deixar dar o luxo de perder. Então, gente, esse artigo ele é muito, 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 muito válido também para o Brasil. Se vocês já acham que no Brasil é difícil, a gente está vendo uma realidade dos Estados Unidos. Então, eu acredito que esse artigo é muito importante para a gente ter uma noção de como que a desigualdade ela começa antes da entrada na pós-graduação. E a gente está falando aqui de doutoramento, gente. Basicamente, passar por todas as etapas desse pipeline e ainda assim tá dentro de um sistema desigual. Então, é muito mais difícil para essas pessoas de primeira geração. Eu acho que o artigo ele traz justamente esse cenário principal para a gente começar a pensar que todas as etapas são acumulativas e basicamente se repete, né? Então tem que ter intervenção e basicamente acredito que é muito importante esse fluxo contínuo de artigos aqui no canal para a gente começar a pensar além do que a gente não tá vendo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.